E aqueles que ainda, né, estão no início da vida e que muitas vezes não tiveram experiências, o porquê de escolher um caminho de Jesus. Porque você teve, apesar da sua conversão ter sido, né, com você muito jovem, você já tinha tido uma vida, já estava se envolvendo com droga, com bebida, enfim. Mas aqueles que ainda não passaram por isso, o porquê, qual o conselho que você dá para escolher a Jesus antes de ter que passar, de conhecer o mundo para poder optar? É muito melhor você se voltar a Deus pelo amor do que pela dor. Então, quem tiver a chance de não precisar passar pela dor para poder entender o amor, sai na frente, tem uma grande vantagem. Por que eu devo me voltar a Deus? Porque Ele é Deus e você é homem, porque Ele é o Criador e você é criatura. Porque se tudo que está escrito na Bíblia é verdade, você devia parar agora o que você está fazendo para fazer essa reflexão. Porque mais hora ou menos hora, você vai enfrentar a morte. É a única certeza que todo ser humano tem. Você vai morrer, você só não sabe quando. Tá todo mundo numa fila, você só não sabe qual que é o seu lugar na fila. Você não sabe se vai ser amanhã, você não sabe se vai ser daqui 40, 50 anos. O que é importante? Não é saber o meu lugar na fila, não é saber quando vai acontecer, é estar preparado para a hora que acontecer. Se Deus te chamar, você está pronto para isso? Você está pronto para fazer essa transição? Que isso vai acontecer. Um dia, cada ser humano na Terra vai ver o seu corpo jogado em algum lugar, coração parou de bater, ele está em algum ambiente espiritual e ele vai descobrir que Deus existe. Por mais que ele tenha negado isso a vida inteira, mas ele também vai descobrir que o inferno existe. E você decide onde você vai passar a sua eternidade agora. Deus nos dá chances e oportunidades de crer nele enquanto nós estamos por aqui. Então, pensa no seguinte, Deus é apresentado em Gênesis como Elohim. Elohim é uma palavra hebraica que significa criador, governante e juiz. Então, em outras palavras, ele criou. Porque ele criou, ele tem autoridade para governar. E porque ele governa, ele tem que julgar. Por isso que Deus também é apresentado como juiz. Ele tem que julgar. O que ele fez? Criou o mundo, estabeleceu regras, estabeleceu leis, botou o ser humano ali e falou, joga o jogo. Você é livre até para não crer, mas no final você vai responder por essas leis, por essas regras. E agora, se eu transgrido a lei, e ele é um juiz justo, como ele é, ele tem que condenar. Se ele não condenar, ele não é justo. Então pensa que um dia Deus vai te chamar e você vai prestar conta da sua vida. Ele te ama, mas ele é justo. Você tem um promotor de acusação. Você tem o próprio Satanás, o diabo. A palavra diabo significa o acusador. Quem que é o diabo? O anjo caído que se rebelou contra Deus e foi destinado à condenação. Então o que ele faz? Deus, o Senhor é justo. O Senhor me condenou. Mas olha ele aqui, ó. Olha os pecados dele. Ele também transgrediu a lei. Você tem que condená-lo. E porque Deus é justo, ele tem que condenar, senão ele não é justo. Então o que você precisa? Você precisa de um advogado urgente, senão você está perdido. E que advogado vai querer pegar a tua causa? Que advogado ia querer pegar a minha causa? Porque eu sou pecador mesmo. Eu nunca bebi, eu nunca usei, mas você já nasceu numa natureza pecaminosa. Todos nós pecamos. Ninguém ensina o ser humano a pecar. O meu filhinho de 8 anos que está em Down, outro dia ele sujou o sofá, eu falei, quem que fez isso aqui? Ele falou, foi a minha irmã Raquel. E era quem que ensinou ele a mentir? Ninguém. Então a natureza pecaminosa já está em nós. Agora, eu vou chegar para esse juízo cheio de pecados, sem um advogado, que advogado que vai pegar? Ninguém quer pegar a tua causa, é uma causa perdida. Mas a Bíblia apresenta Jesus também como paracletos, que é advogado. Vocês têm um advogado diante de Deus. Então ele é o nosso advogado de defesa. O inimigo está lá, ele é pecador. E Jesus pega a tua causa e ele não perde uma causa. Por quê? Porque ele não tenta convencer o juiz com argumentos de que você não é pecador. Ele concorda com o promotor de acusação. Ele fala, realmente você está certíssimo, ele é pecador. Só que aí o que ele faz? Ele sai da cadeira dele de advogado, ele tira você da cadeira de réu, ele senta no seu lugar e fala, ele é culpado. Mas eu pago a conta, eu assumo a culpa, a pena é minha. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então aquele que crê e for justificado pela fé, nesse julgamento, já está absolvido.
Então eu quero ir para o céu, eu quero viver com Deus, eu quero viver a eternidade na presença de Deus. Você só precisa crer, você só precisa de fé. Não espera alguma coisa ruim acontecer, não espera você entender, você não espera alguém próximo a você morrer para você entender que a morte é uma realidade, não espera você ficar doente, não espera você ter alguma grande ameaça. Se volte a Deus por amor, se volte a Deus porque você foi criado para adorar a Deus. Então todo ser humano, sabendo disso, não está numa busca espiritual. E enquanto essa busca não te levar a um encontro com o teu Criador, você vai ficar vazio. Você vai tentar preencher isso com 1000 coisas e vai continuar vazio. Porque Deus fez um buraco dentro de você que só se completa com a presença dele. Qualquer outra coisa que você botar lá dentro vai ficar chacoalhando. Então só Deus pode te completar. Ele te criou com necessidade de estar em comunhão com ele. Enquanto isso não acontece, você vai ser incompleto, você não vai ser pleno. Você vai só se alimentar nas fontes que não são fontes e que não vão suprir o seu vazio existencial. Então se volte a quem te criou ali, a tua origem. Volte para ele por amor. Não espera você passar nenhum perrengue, nenhuma roubada, porque é ruim. Você tem que sofrer dor para reconhecer que Deus existe. Se volta a ele porque você tem essa busca. Eu quero entender melhor, eu quero começar a ler Bíblia, eu quero começar a ter experiências com Deus. Então faz isso. Você não precisa de nenhum grande sacrifício, você não precisa acender vela para ninguém, você só precisa dobrar o teu joelho no seu quarto, como Jesus ensinou, fechar a porta lá e falar: Deus, estou aqui, se o Senhor existe, se revela para mim, eu quero ter uma experiência. E eu te garanto que de muitas formas ele vai te mostrar que ele existe, que ele te ama e que você é muito importante e especial para ele. Ele se revela não só no quarto, ele se revela dentro do carro, ele se revela dentro do banheiro. Onde você buscar a questão do quarto, sei, foi um exemplo usado por Jesus, mas às vezes você não consegue se trancar no quarto. Às vezes está num avião, no meio do voo, começa a buscar Deus, começa a chorar, ele te visita, onde for. Mas esse é o conceito ensinado por Jesus, de que você tem que se separar para se concentrar nele e para dar atenção para ele. Sim. Que é o que acontece numa igreja. Estou curioso. Vai para a igreja, vai ouvir a palavra, vai ouvir o que Deus tem para você. Se preocupa com as suas necessidades com as suas necessidades espirituais e não apenas com as suas necessidades da alma e do corpo. E aí, com certeza, a sua busca vai te levar à presença de Deus. Você vai encontrar com quem te criou. Ele vai te fazer pleno, ele vai te fazer completo. Você vai entender o que é essa vida. E vai viver o que muita gente hoje está vivendo, que fez essa descoberta. Você vai dizer: não acredito que existia um nível de liberdade, de alegria, de paz interior tão forte, tão profundo.